Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que vocês estiverem assistindo. Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar esse assunto bastante amplo. Eu vou dividir essa aula em alguns vídeos para não ficar muito cansativo, para não ficar muito longo. Vou tentar aí manter uma média de 20 a 30 minutos aí cada vídeo. Essa aula deve ter aí, pelo que eu estou programando, pelo menos uns 3 vídeos, beleza? Então a ideia é a gente conseguir trabalhar num primeiro momento, vai ser contemplado nesse vídeo de hoje. Essa primeira parte de conceitos, né, a ideia de revolução industrial, o que isso representou na história da humanidade, né? Trabalhar alguns conceitos aí como os tipos de indústria, trabalhar a evolução da atividade, né, de trabalho. Então, a ideia basicamente dessa aula de hoje, desse momento, é trabalhar esses primeiros aspectos, né? Então, como vocês estão vendo aí, pessoal, a nossa aula se inicia com dinâmica espacial da indústria e, obviamente, a gente precisa entender qual é a finalidade da indústria, né? Por que o homem chegou ao ponto, né, de mudar drasticamente a sua dinâmica em prol dessa atividade, né? Então, coloquei aqui para vocês: o desenvolvimento da indústria representou o desejo da humanidade em transformar os recursos da natureza para atender às suas necessidades. Galera, eu queria que vocês prestassem atenção aqui, é um primeiro passo, que eu fiz questão de colocar aqui o termo necessidades entre aspas, né? Porque é óbvio que se a gente for olhar os diferentes produtos gerados através da atividade industrial nos dias de hoje, é óbvio que eles transcendem em muito a nossa necessidade. É óbvio quando nós falamos de alimentos, quando nós falamos de roupas, falamos de remédios, falamos até de determinados artigos tecnológicos que hoje fazem parte do nosso cotidiano. Afinal de contas, hoje eu só posso levar essa aula até vocês graças à internet, né? Então, que foi obviamente desenvolvida a partir aí, né, a indústria é fundamental para que todo o equipamento que proporciona a distribuição da internet seja levado até a gente, né? Então, mas em todo caso, quando a gente fala de indústria, ela vai muito além de simplesmente uma ideia de abastecer aí as nossas necessidades, né? Então, saindo um pouco dessa discussão, desse ponto relacionado ao que a gente realmente precisa, roupa, comida, remédio, os elementos, né, do nosso cotidiano, a indústria ela também vai produzir artigos que são absolutamente supérfluos, beleza? E igualmente vão gerar impacto aí na natureza, né? Então, eu coloquei aqui pra gente como um OBS que a revolução industrial ela está para uma mudança na estrutura humana tão agressiva, tão grosseira, da mesma forma como a Revolução Agrícola foi há cerca aí de 10 mil anos antes de Cristo, né? Então, é de fato uma mudança completa na dinâmica da sociedade, né? Então é isso que eu preciso que vocês se atentem nesse primeiro momento. Quando a gente trata de revolução, né, a palavra revolução, o termo aqui, né, a revolução ela é uma mudança drástica num curto espaço de tempo. É uma palavra que se opõe aí ao conceito de evolução, que a gente discute na biologia, por exemplo, né? A evolução ela é um processo lento e gradual, beleza? Enquanto a revolução ela é uma mudança muito drástica, muito rápida, certo? Então, a Revolução Agrícola, né, que permitiu aí, então, a domesticação de plantas e animais, e ela absolutamente mudou completamente a dinâmica da humanidade, na medida em que o ser humano, a partir desse momento, ele deixa de ser nômade e passa a se fixar, ele passa a ser sedentário. Então é a partir daí onde a estrutura de sociedade, a construção das cidades, os núcleos urbanos, eles vão se dar a partir da Revolução Agrícola, né, levando aí, né, a longos passos a chegar na sociedade onde a gente se encontra hoje. Mas o evento, né, de domesticação de plantas e animais, ele revoluciona, ele muda completamente a estrutura da nossa sociedade. E assim como foi a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, ela vai tornar as cidades, aí eu coloquei para vocês, né, o centro de tomada de decisões, né? Então você tem aí a área rural no primeiro momento, né, durante um bom momento, melhor dizendo, sendo o principal reduto das nossas atividades, né, sendo aí o principal responsável por prover
todos os elementos que garantem o nosso sustento, a nossa vida, né? E a partir da Revolução Industrial você vê uma gradativa subordinação do campo em relação às demandas da produção industrial, né? Então, é a Revolução Industrial que hoje, é a indústria, melhor dizendo, hoje, que determina o ritmo de produção agrícola, que determina as técnicas que vão ser utilizadas na agricultura, que produz a tecnologia que vai ser utilizada na atividade agrícola, beleza? Então, tomem cuidado aí com esse aspecto. Isso é muito importante de ser trabalhado, pessoal. Então, esse conceito de revolução é algo que vocês têm que guardar. É um processo que causa mudanças muito drásticas, né? A evolução é esse processo mais lento, certo? Então, vamos avançar aqui, né? Aqui eu já trabalho a evolução da transformação da matéria-prima, que basicamente, pessoal, vai estar muito relacionada a dois fatores principais. Primeiro, o nível de tecnologia empregada nessa transformação e, em segundo, e na minha opinião mais importante, a velocidade com a qual essa transformação acontece. Beleza? Então aqui no primeiro momento, o artesanato, você tem a produção de bens de forma manual, com ferramentas super simples. Coloquei aqui para vocês, né, o caso aqui de um artesanato de cesta, o sujeito pega ali a palha e manualmente, quando muito com a ajuda de um alicate ou de uma agulha, né, alguma ferramenta muito simples, ele vai ali, gerar esse produto a partir diretamente do seu trabalho manual, beleza? E obviamente quem determina aqui o ritmo de produção é o homem, beleza? Na manufatura, que é o nosso segundo tópico aqui, você tem a utilização de máquinas simples e um processo pouco complexo de otimização da produção. O exemplo bem interessante aqui é o tear, que é o tear manual, que está apresentado aqui para a gente na imagem, né? Você vê aqui que tem uma roda, que você vai ter uma manivela e ele funciona ali a partir da força humana ainda, né? Então você já tem uma otimização do processo, é uma máquina ali obviamente mais complexa do que um alicate, como eu citei no exemplo de cima, mas já é uma ferramenta um pouco mais complexa, né? Que vai agilizar e muito um processo aí fundamental justamente para a indústria têxtil, né, que é o tear. O tear ele é a máquina responsável por entrelaçar os fios, tá, pessoal? Então, se a gente pegar aqui a nossa roupa, né, e der um zoom, assim, olhar com uma lupa na nossa roupa, a gente vai perceber, então, que ela é um emaranhado de fios entrelaçados, né, muito bem entrelaçados, que dão forma ao tecido, certo? Então, o tear ele é o responsável por transformar as linhas em tecido, né? E ele obviamente vai acelerar bastante esse processo, certo? E por último aqui, pessoal, a maquinofatura, que o próprio nome indica, aí o operário ele vai perder a autonomia sobre esse processo, né? Ele vai simplesmente vender a sua mão de obra para o dono do meio de produção em troca de um salário e fica submetido, atenção a esse termo que ele é muito importante para a gente, né? Ele fica submetido ao ritmo de trabalho imposto pela máquina, né? Na descrição do vídeo, pessoal, eu vou deixar o link para uma cena do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que exemplifica perfeitamente esse processo, né? Você tem ali a figura do gerente da fábrica, que vai mexer ali a alavanca e vai acelerar o processo produtivo, certo? Então ali você tem o Charlie Chaplin representando a figura de um operário, né? E ele ali realizando aquele trabalho manual. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, aquele trabalho, né, automatizado ali, ele só aperta aqueles mesmos dois parafusos, né, criando aí uma alienação do trabalhador em relação ao processo produtivo. Esse é um assunto que é muito trabalhado aí nas questões, então atentem-se a isso, né? A Revolução Industrial ela proporcionou, né, uma enorme perda de autonomia para o trabalhador, beleza? Justamente porque as máquinas assumem um papel de destaque muito grande e com isso você acaba tendo aí essa perda de importância, né? O trabalhador ele passa a ser facilmente substituível, né? Pensando lá naquela cena do filme de Charlie Chaplin, né? A função que ele realiza ali é muito simples, apertar aqueles dois parafusos, né? Então é muito fácil substituir aquele operário, diferentemente do trabalho de um artesão.
por exemplo, né, onde esse artesão ele detém uma técnica que não é aprendida assim do dia para a noite, no estalar de dedos. Então aquele indivíduo ele tem um papel muito mais importante dentro do processo produtivo. Enquanto na maquinofatura, conforme a gente evolui aqui nessa escala, né, o trabalho vai ficando cada vez mais rápido e a importância do trabalhador ela vai ficando cada vez menor. Beleza? A gente percebe aqui na imagem que você tem aqui as soldadoras automáticas aqui numa linha de montagem automotiva. E essas máquinas, elas são muito mais eficientes, muito mais rápidas, elas não se cansam, elas não ficam doentes, elas não vão trabalhar de mau humor, né? Elas não reclamam por aumento de salário, beleza? Então, para o processo produtivo, né, a mecanização ela traz inúmeras vantagens, né? Infelizmente, o trabalhador ele vai precisando se reinventar, né, ao longo desse processo aí para se adequar às novas situações de mercado que vão surgindo. Beleza? Então guardem aí essas informações e vamos adiantando aqui, né? Nosso próximo assunto, ainda dentro dessa parte mais técnica de conceitos, né, é uma divisão aqui entre os tipos de indústria. Isso vai ser muito importante para essa aula de revoluções industriais, onde a gente vai trabalhar a primeira, segunda e terceira revolução aqui, né? E também para um assunto que naturalmente vem em seguida aqui a esse assunto, que é o assunto de industrialização brasileira, né? A gente vai perceber aí como diferentes tipos de indústria tiveram importância em momentos distintos aí na história do nosso processo de industrialização. Então guardem essas informações porque a gente vai usá-las mais para frente também, certo? Então, a gente começa aqui naturalmente, né, pela indústria de base. Como eu coloquei aqui para vocês, ela é responsável por transformar os recursos naturais em matéria-prima para a indústria, né? Então, aquela indústria que vai trabalhar ali com extração e manipulação de recursos naturais, né? Coloquei aqui alguns exemplos. A siderurgia, né, que vai pegar ali, vai processar os minérios retirados diretamente da natureza para produzir algo que possa ser utilizado em outras atividades industriais. Beleza? A extração mineral, que vai dar aí a matéria-prima. A indústria petroquímica, né, que vai ser responsável aí pela prospecção do petróleo e o seu processamento para ele poder ser utilizado aí depois como combustível, para dar origem aí aos polímeros e por aí vai, todos os subprodutos associados aí à indústria petroquímica, beleza? Então, olhando aqui para a nossa pirâmide, pessoal, a gente percebe que a indústria de base, ela justamente é o sustentáculo das outras atividades, dos outros tipos de indústria, né? Então guardem essa informação que ela é muito importante para a gente. A indústria de base, os produtos gerados pela indústria de base, eles são direcionados para a indústria de bens de capital e para a indústria de bens de consumo. Nós, consumidor final, mercado consumidor, né, nós não temos acesso a esses produtos. Eles não são destinados para nós, né? Eu imagino que nenhum de vocês tem interesse de comprar uma liga metálica qualquer, entendeu? Uma chapa de liga metálica, uma chapa de aço, pura e simplesmente porque ela tem pouquíssima utilidade para nós. Ela vai ser utilizada em outras indústrias, beleza? Então, guardem aí essa informação, né? Aqui é o nosso próximo tipo de indústria, a indústria de bens de capital ou bens intermediários. Guardem essa informação aí, né? Porque pode aparecer uma nomenclatura diferente, né? Pode aparecer aí os dois nomes, são dois nomes diferentes para a mesma coisa, mas pode aparecer aí para vocês, então guardem essa informação. Né? A indústria de bens de capital ela vai produzir o maquinário e equipamentos e peças que serão utilizados em outras indústrias. Né? Então, mais uma vez, é um tipo de indústria que não está direcionado para nós, mercado consumidor final. Ela está destinada para abastecer ou para proporcionar a atividade de outras indústrias. Né? Então, ela vai produzir, aqui na nossa imagem anterior, é a indústria de bens de capital que vai produzir essa soldadora mecânica aqui. Nenhum de nós, obviamente, tem interesse em adquirir uma soldadora mecânica. Ela tem finalidade dentro do processo produtivo, beleza? Então, a indústria de bens de capital é aquela que vai ser responsável por produzir o maquinário, as peças que vão ser utilizadas em outras indústrias, beleza? Então, aqui, esse é um ponto importante, pessoal, para a gente guardar já para a aula de industrialização brasileira, nós vamos ver daqui a pouco, né, que está associado aí
justamente é um déficit dentro do Brasil, né? O Brasil ele tem um déficit muito grande em atividades da indústria de bens de capital. O Brasil é muito dependente da importação, né, dessas máquinas, desses equipamentos e dessas peças. E por conta disso, para o Brasil, a alta do dólar ela é normalmente um problema. Para outros setores, como por exemplo o setor agroexportador, a elevação do dólar ela pode até ser positiva, né? Mas para o setor industrial, essa elevação do dólar é complicada porque torna muito caro trazer esse maquinário de fora aqui para abastecer a nossa necessidade. Então isso dificulta o nosso processo de industrialização. Guardem essa informação porque ela vai ser necessária mais para frente, para a gente entender como que a dificuldade que o Brasil historicamente teve em controlar a sua taxa de câmbio, ela em geral foi um fator que atrapalhou o nosso processo de industrialização. Aqui no momento da gravação desse vídeo, né, aqui em finalzinho de março de 2020, a gente está passando por um momento de altíssima elevação do preço do dólar. Beleza? Mas isso não configura um descontrole, uma hiperinflação ou qualquer coisa do tipo, não é o caso, né? Isso é resultado aí da conjuntura internacional nesse momento, né? Com a crise do coronavírus aí impactando diretamente na economia mundial, né? Acredita-se uma recessão forte para os próximos anos em função aí de toda a interrupção dos fluxos de comércio que a pandemia gerou, certo? Então, em geral, a tendência é essa. Além, óbvio, né, de dificuldades internas aqui associadas a questões políticas, dificuldades de gestão e por aí vai. Né? E, obviamente, isso e em parte também, é importante que seja dito, que nós também temos uma política econômica mais agressiva no que diz respeito à redução da taxa de juros. Né? Então, está mais difícil para o Brasil atrair investimentos. O que, por um lado, é interessante. Vamos guardar essa informação mais para frente. Quem tiver mais interesse, deixe aí nos comentários alguma dúvida que eu aprofundo isso um pouco mais no próximo vídeo. Mas, nesse momento, entendam que nós temos esses três fatores, né? A conjuntura internacional, que é o mais forte deles todos, sem sombra de dúvidas, né? A questão política interna, né, a dificuldade que nós estamos tendo aí de arranjo político interno, né, o executivo tendo dificuldade de dialogar com o legislativo, isso tudo, né, gera um ambiente de desconfiança por parte dos investidores, então o dinheiro não vem para o Brasil, né, e por último, mas não menos importante, essa política econômica aí de redução brusca da taxa de juros. Beleza? Então esses são os três fatores aí que estão fazendo com que o dólar dispare no momento da gravação desse vídeo e, obviamente, de meses para trás aqui. Né? Então essa condição ela gera uma dificuldade muito grande, né, de consolidação da indústria de bens de capital. Né? Seria interessante que o Brasil conseguisse consolidar uma indústria interna, não aconteceu, não temos perspectiva de que aconteça a médio prazo, mas como nós não temos, esse dólar muito alto ele dificulta a importação desses equipamentos, beleza? E por último aqui, pessoal, a indústria de bens de consumo, né, que aí finalmente vai ser aquela indústria responsável por produzir aquilo que vem até nós, consumidor final, aqui como eu coloquei. Né? Então, a indústria de bens de consumo são aquelas que vão produzir aquilo que se destina ao consumidor final, então aquilo que a gente vai comprar. Né? E esse tipo de indústria é dividido aí em duas categorias. A indústria de bens de consumo duráveis, que são produtos que não se esgotam imediatamente com o uso, ou seja, automóveis, eletrônicos, móveis, tudo aquilo que a gente compra, né, e consegue usar sem que aquele produto se deteriore imediatamente por mais tempo, por muito tempo, vai ser considerado aí como indústria de bens de consumo duráveis. Né? Então, vocês vão perceber, eu imagino que muitos de vocês se questionem, que, Alessandro, mas você colocou aqui no exemplo da indústria de bens de consumo não duráveis, roupa, né? E eu tenho roupa e sapato que já duraram mais do que o meu último telefone. Sim, de fato, isso hoje é uma questão um pouco complicada, né? Porque nós temos alguns elementos característicos da terceira revolução industrial, que a gente vai falar no último bloco dessa aula,
né, que fazem com que os produtos hoje não tenham aquela durabilidade, né, que já tiveram em outros momentos da história, beleza? Mas, de qualquer forma, né, quando você adquire um telefone e começa a usar, ele não começa assim, ele não se deteriora imediatamente com o uso. É diferente, por exemplo, da indústria de alimentos ou indústria de remédios, né, como eu coloquei aqui, indústria de bens de consumo não duráveis são aqueles que se esgotam imediatamente com o uso. Então você comprou comida, você comeu a comida, ela se esgotou imediatamente com o uso. Né? Você comprou um remédio, consumiu o remédio, ele se esgotou. Ah, Alessandra, mas as roupas não. Você poderia incluir aqui também, por exemplo, a indústria de calçados. Né? Ah, Alessandra, mas não se esgota imediatamente com o uso. Né? Mas no momento em que você botou a roupa, você lavou a primeira vez, já não é mais a mesma coisa do que ela estava lá novinha exposta na loja, certo? É diferente, né, no sentido da durabilidade e principalmente, pessoal, se a gente for analisar aqui, se a gente for olhar, uma diferença bem clara aqui entre as duas também é o valor agregado do produto. Né? A indústria de bens de consumo duráveis produz, né, produtos de valor agregado muito superior. Né? O que é valor agregado? Valor agregado é o quanto de empenho, de dedicação, de investimento, de tempo foi dedicado para a confecção daquele produto, né? Então é óbvio que se a gente for olhar aqui o tempo, o dinheiro e o conhecimento necessário para construir um automóvel, um carro, é muito maior do que para produzir, por exemplo, um saco de arroz. Beleza? Então é isso que a gente tem que se atentar também. Né? Existe uma diferença bem clara aqui entre a indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis, que é o valor agregado dos produtos. Em geral, a indústria de bens de consumo duráveis vai apresentar produtos com valor agregado muito superior, ou seja, um nível de investimento, de tempo, né, de pessoal, de intelecto, de dinheiro muito maior para produzir produtos duráveis do que não duráveis. Beleza, pessoal? Então, aqui nesse ponto, a gente fecha essa parte mais teórica, mais conceitual aí, né? E para fechar esse primeiro bloco, né, eu queria trabalhar com vocês, né, os aspectos aos quais vocês vão ter que se atentar quando nós trabalharmos os 3 períodos que virão, né? Primeira, segunda e terceira revolução industrial. Beleza? Então, sempre que a gente analisar revoluções industriais, boa parte das questões com as quais vocês vão se deparar, né, vão pedir para vocês características desses períodos. Beleza? E quais são essas características, né? Então, sempre que a gente fala de revolução industrial, a gente divide em 3 etapas, porque existem marcos, né, que vão fazer com que a dinâmica mude drasticamente, a dinâmica de produção, a dinâmica de consumo mude drasticamente. Né? Então, eu coloquei aqui para vocês, né, as revoluções industriais são marcos de inovação ou transformação técnica, social e econômica que costumam ser divididas a partir de características como recorte temporal. Então, para a primeira revolução industrial, a gente tem um momento na história, evidentemente, onde a gente define que ela começou, digamos assim. Né? O mesmo se aplica para a segunda revolução industrial e para a terceira. Áreas de incidência inicial, a gente vai perceber que existem principalmente grupos de países que vão apresentar essas características de maneira primária, né, de maneira pioneira em relação aos demais países do mundo. Por mais que essas características, no final das contas, acabem se espalhando por áreas muito maiores do que sua área inicial de incidência. Mas sempre vai ter ali alguns países que vão ser os marcos, né, de cada um desses períodos aqui da primeira, segunda e terceira revolução. A indústria de maior destaque, né? Então você vai ter aí indústrias que vão ser fundamentais, que vão determinar boa parte, tanto das inovações tecnológicas aplicadas, quanto o ritmo de produção, quanto o tipo de energia, né, mais aplicada. Então, indústria de maior destaque também é outro ponto. Principal fonte de energia. Então, aí nós vamos ter basicamente 3 grandes momentos: carvão mineral, petróleo, carvão mineral na primeira revolução industrial, petróleo na segunda, né? E na terceira revolução industrial a permanência do petróleo como fonte muito importante, mas também a chegada aí da busca pelas fontes renováveis. Né? Então a fonte de energia ela também vai variar de acordo com o período. As principais inovações tecnológicas, né? Então o que foi desenvolvido e em geral vai marcar aquele tipo de indústria.
O meio de transporte predominante, né? Então, como que a produção ela circulava ao longo ao longo do espaço, e a mão de obra predominante. Aí, se você vai ter uma mão de obra mais especializada, eu já vou falar sobre isso, né? Ou uma mão de obra mais qualificada. Não confundir os dois conceitos, tá, pessoal? A mão de obra especializada, diferentemente do que a gente tem uma concepção mais moderna, que é aquele cara que tem, né, várias formações, o cara que tem uma formação muito bem construída, o cara tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem várias pós-graduações aí. Esse cara ele é um especialista, né? Ele é um profissional extremamente especializado. Quando a gente fala de revoluções industriais, é diferente, tá? Quando a gente fala de revoluções industriais, a gente está falando aí basicamente, né, do profissional especializado sendo aquele profissional que só sabe realizar uma única função. Guardem isso. O profissional especializado é aquele que só sabe realizar uma única função. É o exemplo, mais uma vez, do caso do Charlie Chaplin em tempos modernos. Ele só sabe apertar aqueles mesmos 2 parafusos. Se você tira ele daquele posto de trabalho dele lá, na esteira de montagem, e passa ele para o posto da frente ou para o posto anterior, ele não faz ideia do que ele tem que fazer, porque ele é extremamente especializado, beleza? É diferente do profissional qualificado. O profissional qualificado é aquele que é capaz de pensar o processo produtivo, é aquele que é capaz de olhar para o que ele está fazendo e tornar aquele processo mais eficiente, né? Isso está muito associado ao mercado de trabalho de hoje. Isso é uma característica que é muito buscada pelos recrutadores atualmente. Então é fundamental, né, que o profissional aí do século XXI ele seja capaz de olhar para o que ele está fazendo e imaginar alternativas para tornar aquele processo melhor, mais rápido, menos custoso, beleza? Então essa é a diferença do profissional especializado para o qualificado. O especializado só sabe fazer uma única atividade. O qualificado ele tem uma visão mais ampla daquilo que ele está fazendo e consegue ser mais ativo naquele processo, beleza? Pessoal, vou encerrar aqui esse vídeo, tá? Essa primeira parte. A partir daqui eu sigo com uma sequência da primeira e segunda Revolução Industrial, que eu devo colocar no mesmo bloco, e uma última aula aí de terceira Revolução Industrial, onde eu vou dedicar um pouco mais de tempo por conta aí do papel, primeiro pela maior importância em questões, cai mais terceira Revolução Industrial do que as outras, mas também porque é mais contemporâneo, existem discussões aí que são importantes para a gente no momento atual. Beleza? Galera, foi um prazer aí, né? Se vocês acharam interessante, divulguem aí à vontade. Vamos aproveitar esse momento aí para proporcionar uma democratização do acesso aí à informação, à educação. Acho que se tem alguma lição positiva que a gente pode tirar desse momento, eu acho que é isso. Valeu, galera. Um abraço aí para todo mundo.